Fala para o seu irmão aí do teu lado, Deus está no controle. Deus está no controle. Ele vive, amém? 1 Coríntios capítulo 15. Posso ler? Vamos ficar em pé? Veja o metodista é bom, né? Em Suécia era assim, Central de Caxias era assim, sempre levanta, em nome de Deus. A gente vai fazer uma academia, cada culto uma academia. Uma sessão de academia. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei e o que recebeis, pelo qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se é que o guardais, tal como vou anunciei, se não é que crestes em vão. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12. Depois, uma vez foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns dormem. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos. E por último, apareceu a mim, como um que nasceu fora de época. Pois eu, o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim creis. Ora, se pregamos o Cristo que levantou dentre os mortos, como falam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, é inútil nossa pregação e inútil vossa fé. Somos achados como falsas testemunhas de Deus, porque testemunhamos contra Deus, que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Se, pois, os mortos não são ressuscitados, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil, é vã a nossa fé, e ainda estamos em nossos pecados. Logo, os que dormem em Cristo estão perdidos. E se aguardamos em Cristo apenas nesta vida, somos todos homens dignos de pena, miseráveis. Cristo, na verdade, ressuscitou dos mortos, como primícia dos que dormem. Pois da mesma forma que veio a morte por um homem, também por meio de um homem, a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, também da mesma forma em Cristo todos são vivificados. Glória a Deus. Amém, queridos? Está até aqui, Deus te abençoe, pode sentar. Glória a Deus. Cristo ressuscitou, amém? Ele vive, glória a Deus. E nós pregamos hoje pela manhã a respeito da esperança. Se Ele vive, eu posso crer na manhã. Amém, queridos? Mas, pensando bem aqui, a gente sabe o porquê da morte e da ressurreição de Jesus. Pergunta para o seu irmão aí, por que ele morreu e ressuscitou? Pergunta para ele, por que ele morreu e ressuscitou? E a gente pode dizer assim, mas ele morreu e ressuscitou por mim e por você. Fala com ele, morreu por mim e por você. É interessante quando a gente às vezes fala isso com algumas pessoas lá fora, né? Com alguns que sem temor de Deus, ou alguns mais na brincadeira mesmo, né? Dizem assim, e eu com isso? Não é verdade? E eu com isso? Né? Ele morreu, eu já ouvi o seguinte, ele morreu e ressuscitou, o problema é dele lá. Não mandei ele fazer nada disso, né? O problema é dele, fez porque quis. E eu com isso? Mas a nossa vida, e não apenas a nossa vida, mas toda a nossa eternidade, depende
do ato de Jesus, do ato que Jesus realizou há 2000 anos atrás. Se não fosse por meio de Jesus, você, meu irmão, e eu, nós ainda estávamos presos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Quem aqui é pecador? Levanta a mão. Quem aqui é pecador? Tem alguém aqui que ainda não cometeu pecado? Todos são pecadores. E eu não sei você, mas quando eu era pequeno eu tinha prazer de chegar perto daquele canteiro da Dona Nube. Dona Nube era uma vizinha lá, está quase morrendo lá, tudo bonitinho, bem velho. Mas eu tinha prazer de chegar lá pertinho daquele canteiro de flores da Dona Nube. Aí ia lá devagarzinho, sem ninguém ver, pegava assim a rosa e quebrava aquele negócio, né? Aí ia lá na outra e quebrava também. Eu devia ter uns 4 anos, 5 anos, quebrava aquele negócio todo. Aí eu corria para casa quieta. Daqui a pouco vinha ela. Ele quebrou meu jardim, mas arrebentaram tudo. Estava me lá tudo. Tinha uma menina, o nome dela é Adriele. Ela era muito pequenininha lá no Suécia, participando do trabalho das crianças. Não sei se você lembra disso. Então as crianças tudo direitinho, assistindo a aula da escola dominical, daqui a pouco uma começava a chorar, um desespero, uma choradeira. E o que foi? A Adriele que me beliscou. Eu vi ela perto da criança, um vermelhão enorme. E chegava para a Adriele, por que você beliscou ela? Belisquei ela não, tio. Não tenho nada a ver com isso não, foi não. E essa menina tá doida, tá sonhando. Mas ela fazia isso direto. Gostava de beliscar as crianças. Então até as crianças, bem novinhas, já tem coração tendencioso para o mal. Já tem a natureza aí, pecadora. A morte de Jesus, ela é na nossa vida remidora. O que é remir? Remir é lavar, purificar. O sangue de Jesus que foi derramado, ele vem sobre a nossa vida e nos purifica de todo o nosso pecado. Quando Deus olha para mim e para você, os olhos de Deus não podem contemplar o mal. Quando Deus olha para mim e para você, ele olha o sangue de Jesus que está sobre nós. Quando Jesus estava sendo crucificado, alguns minutos antes da sua morte, o céu se tornou em grandes trevas. Houve um eclipse solar naquele dia, né? E o tempo inteiro, o dia se tornou noite. Aquilo representava todo o nosso pecado. Era o nosso pecado sobre Jesus. E depois do sacrifício de Jesus, quando Deus olha para nós, ele vê o sangue do Cordeiro. Lembra do sangue do Cordeiro que estava nas portas, nas janelas do povo egípcio, né? Lá no povo hebreu, lá no Egito? É isso para ficar melhor. O mesmo sangue de Jesus está sobre cada um de nós. Quando Deus olha para você, ele não contempla o teu pecado, mas ele contempla o sangue de Jesus sobre a sua vida. Tem coisas que a gente não consegue entender, mas Deus faz isso por sua graça. A gente, na nossa justiça, a gente não aceita que o homem é assassino, estuprador, mais miserável dos homens, como Paulo se declara ser. Eu sou o mais miserável dos homens. Nós, na nossa justiça humana, a gente não consegue entender como que Deus pode perdoar uma pessoa que fez tanta maldade, cometeu tanta maldade, está totalmente entregue ao pecado e ao horror. Mas essa escala de valores, quem faz somos nós. A gente é que faz a escala de valores do pecadinho e do pecadão, não é? Talvez para alguns falar mal da vizinha, do lado lá, não tem problema nenhum, mas adulterar é um pecado gravíssimo. Nós fazemos essa escala de valores, mas a gente precisa ser como alguns artigos da justiça brasileira, né? Por mais deficiente que ela seja. Se uma pessoa roubar uma banana na quitanda, é a mesma coisa que roubar um banco ou outra coisa. A condenação vai ser a mesma. Talvez no julgamento pode se levar em consideração isso, mas vai se enquadrar no mesmo artigo de roubo. Pecado diante de Deus é errar o alvo, é a mesma coisa. Posso falar mal do meu vizinho, posso contar uma mentira, posso adulterar, posso roubar. Pecado
Mas o sangue de Jesus vem e nos purifica de todo pecado, porque o sangue de Jesus tem poder, hein, querido? Porque para perdoar os nossos pecados, nos lavar, nos apresentar diante de Deus irrepreensível. Se a gente pudesse olhar para as nossas vestes, depois que a gente peca, é igual criança quando sai para jogar bola. É igual criança que aproveita que choveu muito e encheu a rua para mergulhar ali naquele negócio. Quando chega em casa, quem já chegou em casa assim, todo sujo, todo enlameado? Eu já cheguei em casa assim, coberto de barro, de cima até a pontinha dos meus pés. A gente foi correr atrás de um balão, o balão caiu dentro de um mangue aí, não sei onde foi. A gente saiu correndo assim dentro do mato, porque o balão estava perto, e de repente o som sumiu e eu entrei. E era barro e lama até a cabeça. Alguém foi lá e me tirou. Eu fui para casa daquele jeito. Você ficou aquele barro todo em mim. Eu cheguei em casa com um robocop, né? De barro, de cima e embaixo assim. Minha mãe ainda estava dormindo, minha mãe nem viu isso. Tirei minhas roupas e deixei aquele negócio para cá. Mas o salmista diz que às vezes nós estamos mergulhados no lamaçal do pecado. E Jesus vai lá e lava a gente, né? Com o seu sangue, nos purifica, nos lava. E não tem pecado que Deus não perdoe. Você às vezes pode ter sentimento de culpa por ter matado alguém, sentimento de culpa por ter ofendido, por ter maltratado, por ter feito diversas coisas. Mas Deus perdoa você e Ele lava você. Mas pastor, e o pecado contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. É verdade, quando a gente peca contra o Espírito Santo, não há perdão. Mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é resistir à ação do Espírito Santo de Deus. É não deixar o Espírito Santo vir e tocar no seu coração e mostrar que você é pecador e se arrepender para Deus vir te lavar e te perdoar. Enquanto a gente não se arrepende, não há perdão. Mas no momento em que a gente se arrepende, chega para Deus e fala: Deus, me perdoa. Quando a gente reconhece que a gente é pecador, sangue de Jesus, aquele mesmo que foi derramado lá na cruz do Calvário, espiritualmente vem sobre a tua vida e te lava e te purifica. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Glória a Deus. Porque Ele morreu e ressuscitou para você ser livre de todos os seus pecados. Mas pastor, eu aceitei Jesus, todos os meus pecados passados foram perdoados, mas isso que eu comento a partir de agora. Todas as vezes que a gente peca, a gente se arrepende, chega diante de Deus, Deus nos perdoa, porque Deus é perdão, Deus é graça. Nessa época do ano, até que eu não vi muito televisão esses dias, não, mas é passado, né? Pessoas carregando a cruz pelo meio da rua, pessoas com chicote, batendo nas suas costas, pessoas fazendo os mais diversos tipos de promessa para tirar o sentimento de culpa, para ser perdoado por Deus, para sentir alívio na sua alma, quando na verdade não precisa de nada disso, porque o sacrifício de Jesus ele é único e é suficiente para mim e para você, para te perdoar, para te lavar. Creia nisso. Não há nada, querido, não há nada, meu irmão, minha irmã, que você possa fazer para obter o perdão de Deus. Você não pode conquistar o perdão de Deus. Você só precisa se arrepender. Ele vem ao teu encontro e te perdoa por graça e por misericórdia. Mas Ele não apenas perdoou você, como Ele também te libertou. Glória a Deus. Faz assim com as suas mãos, faz assim com as suas mãos. Ele te libertou, você é livre. Nós somos livres, glória a Deus. Fala para você que está aí do teu lado, você é livre, perdoado e livre. Ele te libertou. Mas como nós estávamos antes por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos delitos, nós estávamos escravizados, oprimidos, presos. Sobre nós havia um jugo muito grande, havia um jugo. O jugo que é colocado sobre os cavalos, sobre os bois. Havia um jugo sobre nós. Sabe, correntes, cadeados enormes estavam sobre a nossa vida. Estávamos presos, amarrados, né?
Semana passada a gente falou sobre Lázaro que veio atado. Não é isso? Ele teve que pular lá. Os discípulos desatarem a Lázaro. Mas sabe qual era o nosso estado? Vocês lembram da passagem bíblica do endemoniado gadareno, que vivia nos cemitérios e vivia acorrentado, e por muitas vezes as correntes eram despedaçadas, que nem isso conseguia segurar aquele endemoniado. Espiritualmente, querido, a nossa vida estava assim. E muitas vezes nós ainda não nos encontramos assim, acorrentados, como cheios de correntes, né? Em volta de nós, correntes grossas. Já viram aquele negócio que segura a âncora de navio, aquela corrente grossa? Não é o nome daquilo, acaba aqui. Não sei, né? Corrente mesmo, uma corrente de âncora de navio. Não sei se você já chegou perto para ver. Meu Deus, é cada elo, uma grossura enorme. Nós estávamos acorrentados assim. E sabe quem dominava sobre a nossa vida? Sabe quem tinha a chave do cadeado das correntes que pesavam sobre nós? Satanás. O diabo governava sobre a nossa vida. Eram correntes e mais correntes. E quando a gente está acorrentado assim, a gente tenta deixar de fazer algo errado, a gente não consegue. A gente quer parar de beber e não consegue. A gente quer parar de fumar e não consegue. A gente quer sair da vida errada e não consegue. A gente quer ter paz dentro da nossa casa e não consegue. A gente quer sair da beira, da barraca da esquina, a gente não consegue. A gente quer fazer aquilo que é certo, mas a gente não consegue. Sabe por quê? Porque está preso, está amarrado, está acorrentado. Não consegue. Satanás nela a gente para onde a gente quiser, de um lado para o outro, está acorrentado. E o que dava a condição a Satanás de fazer isso? O nosso pecado. Mas naquele grande dia que Jesus se entregou por nós, Ele foi à cruz, e lá Ele derramou o seu sangue e morreu por nós. E no terceiro dia, quando Ele ressuscitou, glória a Deus, as cadeias, as correntes que pesavam sobre nós foram arrebentadas. Glória a Deus, e cada vez, em cada lugar, em cada minuto em que uma pessoa se rende a Jesus e declara Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, as correntes são arrebentadas. Não tem corrente que possa prender. Não tem corrente por mais grossa e pesada que seja. Aleluia. Morte e ressurreição de Jesus tem poder para quebrar toda corrente, de tornar livre, liberto pela glória de Deus. Você é livre, querido. Todos aqui foram livres pela glória de Deus. Você foi livre. O apóstolo Pedro, eu falei isso pela manhã, o apóstolo Pedro relata que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, Ele foi até o inferno. E lá no inferno Ele tomou nas mãos do diabo as chaves da morte, as chaves do inferno, porque não há mais legalidade, não há mais autoridade nele para deter você, para te manter preso em prisões. Aleluia, você é livre para a glória de Deus. Na ressurreição de Jesus, Ele expôs ao desprezo e à humilhação a todo demônio. Os demônios foram expostos ao desprezo e à humilhação. Hoje eles não têm mais direito sobre a sua vida. Eles não têm mais poder algum sobre a tua vida. No momento em que a gente fala, Jesus, tu és o Senhor da minha vida, Satanás tem que ir embora. Ele não tem mais direito. Ele não tem mais direito sobre você. Mas ele precisa ir embora, porque você entregou a sua vida para Jesus. As suas cadeias, as suas correntes foram quebradas e arrebentadas em nome de Jesus. Jesus utiliza de uma parábola para falar sobre isso. Ele diz que quando nós ainda não temos Jesus, é como se nós tivéssemos uma casa, e nessa casa ali estivesse um Senhor, e esse Senhor é um valente, não um demônio valente, governando sobre a nossa vida e governando sobre a nossa casa. Mas no momento em que a gente entrega a nossa vida para Jesus, um mais valente do que Ele, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele entra dentro da nossa casa, Ele entra dentro da nossa vida, Ele bota esse valente que estava lá para correr, e Ele começa a governar sobre a nossa casa e começa a governar sobre a nossa vida. Satanás não tem mais direito sobre você. Satanás não tem mais poder sobre você. Você não está mais debaixo do poder do pecado, você está debaixo do poder da graça de Deus. Liberto pela graça de Deus. Você foi livre, meu irmão, minha irmã. Se você tem Jesus, você tem condição de dizer para todo pecado: eu não te quero.
purificando de todo o nosso pecado. Ele nos redimiu, trazendo grande libertação sobre a nossa vida. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. Você é livre, meu irmão. E pela morte e pela ressurreição de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Antes a gente não tinha condição de orar. Ninguém aqui podia orar porque a nossa oração não era aceita. A nossa oração, a nossa reza ficava só no teto, ficava só nas palavras. Mas ela não conseguia ir para Deus, porque nós não tínhamos acesso a Deus. Nosso pecado impediu o nosso acesso a Deus. Mas como a Aline ministrou hoje à noite, o véu, porque veja só uma coisa, né? Antigamente havia um negócio chamado tabernáculo. E o templo de Salomão também era assim. Haviam 3 compartimentos. Vamos dizer que lá fora é o primeiro compartimento, é o átrio exterior. Todo mundo era livre para estar lá. Todo mundo pode passear livremente lá. E aqui, dessa marca aqui, do altar para cá, vamos dizer que aqui era o santo lugar. Aqui os sacerdotes se moviam, os levitas se moviam, mas nós como povo estamos lá fora. A gente não tinha condição nem direito de estar aqui. E havia um lugar mais reservado ainda. Era esse lugar aqui. Esse lugar é chamado de Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. E aqui havia uma cortina. Uma cortina. O sumo sacerdote, uma vez por ano, é que podia entrar nesse lugar para oferecer os sacrifícios. E ainda por cima com uma cordinha amarrada no seu pé. Porque se ele não tivesse com a vida no altar, ele morria no Santíssimo Lugar. A vestimenta deles era uma vestimenta tipo uns vestidos assim grandões de baiana. E na ponta do vestido havia uns sinos. E conforme ele se movia para ministrar, os sinos balançavam, fazia barulho. Então todo mundo sabia, o sacerdote está vivo. Mas se os sinos parassem, de ouvir o som, ele morreu. Puxavam com a corda. Ninguém podia entrar nesse lugar. Aqui estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não tinha a palavra, os pães, os querubins, um de frente para o outro. E era ali, sobre a Arca da Aliança, que Deus se manifestava. Mas na morte de Jesus, quando ele dá o último brado, quando ele fala: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, quando ele brada, e dá o seu último suspiro, o véu, ele rasga, ele não rasga de baixo para cima, não, como se alguém pudesse abrir com a tesoura na faca, um outro instrumento e puxar e rasgar. Não, ele veio de alto abaixo, ele rasga e ele abre todo, como uma cortina que se abre. Ou seja, era Deus dizendo: agora eu posso ouvir a oração de vocês, agora eu posso receber a oração de vocês, agora vocês têm acesso à minha presença, porque o meu filho morreu e ressuscitou por cada um de vocês, para que possam ter acesso a Deus, a presença de Deus. Aleluia! Você pode orar dentro do teu quarto, fechar a tua porta, falar com Deus, Deus vai te ouvir. Você pode estar no peito, lavando roupa, Deus vai te ouvir. Você pode estar em qualquer lugar, Deus vai te ouvir. Quantas pessoas fizeram orações em motéis? Quantas pessoas fizeram orações dentro de centros espíritas? Quantas pessoas fizeram orações em cemitérios, comendo carnes humanas ali, de defuntos, e ali naquele lugar fizeram oração, e Deus ouviu a oração e mudou a vida delas. Querido, Jesus abriu o caminho, glória a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de Jesus. O caminho já está aberto para você. Não há mais obstáculo, não há mais barreira, não há mais impedimento, não há nada. Você pode chegar até a presença de Deus, falar com Ele, adorá-lo, abrir o seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Porque antes você não podia. Se não fosse o sacrifício de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, você ainda estaria morto. Morto nos teus pecados, morto nas tuas mazelas, espiritualmente morto. Mas Páscoa é a passagem da morte para a vida em Jesus.
Jesus. Ele nos transportou do império da morte, nos transportou para o reino do seu Filho, o reino do seu amor. Hoje você faz parte de um reino, é o reino de Deus, é o reino do seu amor. E hoje, querido, você pode declarar, você pode dizer, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, os teus pecados estão perdoados, você é perdoado para a glória de Deus. Fala para o seu irmão aí, você está perdoado para a glória de Deus. Aleluia. Não há mais sentimento de culpa sobre a sua vida, você é livre, porque Ele te libertou. E hoje você tem acesso à presença de Deus. O caminho está aberto, o caminho está livre. É só você querer, é só você desejar, é só você querer ter intimidade com Ele. E uma outra coisa, Ele agora vive em cada um de nós. Ele agora mora em cada um de nós. Aleluia. Se eu vou à cruz, Ele morreu a minha morte. Aleluia. Para que eu possa viver a sua vida. Ele vive em cada um de nós. E a vida dele em nós nos faz sermos novos e novas criaturas. Olha que grande privilégio nos tem dado o Pai, a ponto de sermos chamados filhos e filhas de Deus, filhinhos e filhinhas de Deus, do nosso Deus e Pai. Mas se não fosse a ressurreição do Senhor, tua esperança seria vã, e a nossa fé seria vã, e a tua vinda aqui seria vã, porque nós ainda estaríamos presos, mergulhados lá no nosso pecado. Mas Ele te libertou. Ele hoje vem para te dar vida e vida abundância. Viva a vida de Deus na sua vida. Deixa Ele entrar na sua vida, mudar a sua vida, transformar a sua vida, ressuscitar dentro de você, ressuscitar em cada um de nós. Quantas vezes parecemos como mortos ambulantes, sem esperança, sem força, sem vigor, sem nada. Mas Ele vem para te trazer vida. Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Talvez hoje, querido do Senhor, talvez hoje você tenha entrado aqui, feche seus olhos, curva a sua cabeça, um pezinho como você está. Talvez hoje você tenha entrado aqui cheio de preocupações, cheio de problemas, e talvez você esteja até mesmo dizendo assim: quando é que esse culto vai acabar? Quando é que vai acabar? Eu preciso ir embora agora. Talvez até agora você não tenha recebido nada, percebido nada, sentido nada da parte de Deus. Talvez você até mesmo, meu irmão, minha irmã, você já crente em Jesus já há alguns anos, tenha entrado aqui hoje frustrado, abatido e derrotado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção. Quando Jesus estava crucificado, quando Ele estava lá na cruz, as pessoas que estavam em volta zombavam dele e diziam assim: não salvou os outros? Por que não te salvas a ti mesmo? Estavam lá zombando dele. Havia uma placa dizendo: este é o rei dos judeus. Como que uma zombaria? Uma coroa de espinhos lhe cravaram na cabeça para zombar, para escarnecer. Arrancaram as suas roupas, lhe bateram e o viam como um frustrado, um derrotado e um perdedor. Quantas pessoas ainda olham para a imagem de Jesus crucificado e veem ali um Deus derrotado, veem ali um Deus perdedor. Quantas vezes você se sente como um perdedor? Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você nessa noite. A cruz está vazia. O sepulcro está vazio. Ele não está mais na cruz. Ele vive e Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a dor. Ele venceu o pecado. Ele venceu o inferno. Ele venceu toda a solidão. Ele venceu tudo. E todo aquele que crê nele, todo
mandou celebrar. Temos, ó Deus querido, em nossa lembrança o teu grande, Senhor, amor por nós. Temos, ó Deus querido, em nossa lembrança a sua paixão, a sua morte, Senhor, mas também, Deus, a sua poderosa ressurreição e ascensão. Nós te damos graças, Senhor Deus, pelas muitas bênçãos que o Senhor ministra a cada um de nós. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor agora consagres e santifiques os elementos do pão e do vinho, para que, comendo e bebendo, segundo aquilo que o teu Filho nos mandou celebrar, nós sejamos participantes do teu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém. Humildemente pedimos que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos perdoe os pecados e que o Senhor, ó Deus querido, nos ajude a vivermos de maneira digna diante de Ti, meu Deus que vive para sempre eternamente.